Fala, torcedor São Paulino, como é que vocês estão? Beleza? O São Paulo ontem venceu o Juventude lá em Caxias do Sul, num frio danado lá, né? Nossa, lá tava gelado. Nossa, parece que o frio de lá veio pra cá e tá um friozaço, né? Mais de 15 graus agora aqui em São Paulo. Lá em Caxias do Sul ontem tava um gelo ontem. São Paulo venceu uma vitória suadinha, né? Sofrida, mas o gol chorado do Luciano, um golzinho chorado. O jogo não foi tão bom ontem, mas o São Paulo tinha a obrigação de vencer. O importante era os 3 pontos. A atuação era de menos, mas o importante era a vitória. O São Paulo precisava de vencer, né? Porque o São Paulo tem que, né, se distanciar na parte de baixo da tabela. Então era uma vitória muito importante e fundamental para essa sequência aí dos jogos do São Paulo aí, que o São Paulo na próxima rodada, já no próximo domingo, eu estarei no Morumbi. O São Paulo vai enfrentar o Fluminense, que é um adversário difícil, né? Apesar do Fluminense fazer um baita mundial, depois do mundial o Fluminense começou a despencar aí no campeonato, então vamos ligar o alerta aí pro São Paulo para entrar ligado no domingo, não dar moleza pro Fluminense, que é um adversário difícil, forte e ter um baita time. Então nós temos que tomar muito cuidado domingo. São Paulo fazer um bom jogo, conseguir mais uma vitória. Só pode ter obrigação de vencer o próximo jogo. Vamos falar do jogo de ontem, que aconteceu Caxias, uma vitória importante contra um adversário que, para minha opinião, já é o candidato a ser rebaixado. O Juventude é um time fraquíssimo, horroroso, medíocre. O jogo não foi tão bom, apesar do resultado. O jogo não foi bom. O São Paulo teve mais posse de bola, mas criou muito pouco, né? Teve algumas melhores oportunidades, né? Com o Luciano, com o André Silva ali, né? O Luciano fez o gol, né? Parabéns ao Luciano. O Luciano agora tem que ficar dentro da área, não pode jogar de meio. O Crespo colocou ele ali lá junto com o André Silva ali dentro da área. O André Silva fez uma partida muito abaixo, muito fraca. E, na minha opinião, o Luciano foi o melhor do São Paulo. E no meio de campo, o Marcos Antônio, para mim, fez uma boa partida. O Bobadilha também fez um bom jogo também. O Alisson também está participando bem do jogo também. Agora, eu não estou gostando dessas alas, né? Essas alas aí, na minha opinião, o Cedric, para mim, péssima partida ontem teve. Não jogou nada, não acertou nada, não sabe nem cruzar uma bola. Ele errou quase tudo ali, meu. O Cedric não é ala, na minha opinião. O Cedric não é ala. Ele é lateral, ele pode ficar mais defensivo, é mais defensivo. Ele tem muita essa deficiência aí crônica, tem uma deficiência de cruzar a bola. Não é a especialidade do Cedric. O Cedric é mais defensivo, o Cedric tem que ficar mais na defesa. Não é um cara que tem que acompanhar a lateral ali, tem que dar dobra de lateral ali. Não é esse jogador, né? Não é ala, não é ponta. Então acho que o Crespo precisa arranjar alguém aí. E o São Paulo, na minha opinião, não tem um lateral direito aí. E, na minha opinião, quem é responsável por contratar e ainda renovar com esse cara é a diretoria do São Paulo, que, na minha opinião, está cometendo muitas lambanças aí. A gente sabe muito bem a administração desses incompetentes aí, principalmente o Casares, Belmonte, Rui Costa, Chapecó, Nelsinho e toda a turminha aí que está destruindo o nosso São Paulo Futebol Clube. Mas o importante é essa vitória, uma vitória importante contra um adversário que é fraco, que é o Juventude, lá em Caxias, um jogo muito morno, não foi um jogo bom, um jogo tecnicamente abaixo, mas o gol foi chorado, né? Na minha opinião, acho que a mudança do Crespo funcionou, o Ferreirinha entrou muito bem, né? O Rodriguinho entrou muito mal, não entrou bem o Rodriguinho. O Cedric foi péssimo, né? Ridículo, né? E o Crespo vai botar ele. Melhorou o coitado do Ferreirinha, entendeu? O Ferreirinha melhorou o time. Depois ali o Crespo botou o Luan, né? O Luan voltou, né? O Luan Santos voltou. O Pablo Maia voltou também, entrou também. E depois o Crespo fechou o time, né? Fechou mais o time, né? Quis fechar ali para poder não sofrer outro risco, né? Então, importante a vitória. É mais importante. Aí o Enzo Dias entrou também, fez o básico ali, né? Mas o Crespo não quis fazer tantas mudanças do jogo, apesar do jogo um jogo morno, fraco, horrível. Mais importante era a vitória. O Luciano agora
tá em 97 gols ainda, tá próximo ainda do 100º gol dele na carreira. Espero que ele marque aí no próximo jogo. Jogo muito importante contra o Fluminense, jogo difícil no Morumbi. É um jogo muito duro. Agora a sequência de jogos do São Paulo agora tem a Copa do Brasil na próxima semana, pega o Atlético Paranaense no Morumbi, depois tem o Inter, né, outra rodada do Brasileiro, depois tem o jogo de volta lá em Curitiba contra o Atlético e a última rodada, último jogo do primeiro turno que vai ser contra o Vitória. Então acho que o São Paulo precisa, na minha opinião, começar a crescer um pouco. A gente sabe que o elenco do São Paulo não é bom, ainda tem muitos problemas. O São Paulo precisa de reforço, na minha opinião. A diretoria de São Paulo precisa urgentemente caçar um lateral direito, precisa de um outro zagueiro, na minha opinião. Precisa de um meio de campo também, porque o São Paulo não tem um camisa 10, depois que o Oscar se lesionou. Já não temos o Lucas, o Oscar, o Caleri, o Rian Francisco, né? Os principais jogadores não estão no elenco, né? Infelizmente machucaram. Infelizmente São Paulo machucou. Agora o Luca também, o garoto Luca, mais uma vez, olha só, impressionante como o departamento de São Paulo, médico de São Paulo é péssimo, né? O Luiz Gustavo ainda tá voltando, ainda tá tentando recuperar ainda, né? Da cirurgia que ele fez, o negócio do pulmão ali. Então vai demorar um pouquinho o Luiz Gustavo para voltar. Então o São Paulo tem que dar um jeito urgentemente de trazer alguns reforços. Só trouxe o chileno Tapia, né? Nessa janela. O São Paulo tem que apressar logo, porque mês que vem já tem Libertadores, né? Já tem a Copa do Brasil semana que vem e já tem a Libertadores já no mês que vem, no mês de agosto. Então o São Paulo tem que apressar logo e trazer esses reforços e torcer muito para que o Lucas Moura volte mais rápido possível, porque, meu, ninguém aguenta mais, né? A torcida do São Paulo quer que o Lucas volte mais rápido possível. Então é importante que o Lucas volta já nos outros jogos, né? Ele não vai jogar contra o Flu, não vai jogar contra o Atlético Paranaense. Os dois jogos do Atlético Paranaense ele não joga, contra o Inter, contra o Vitória. Ele só deve voltar só no primeiro jogo lá em Medellín contra o Atlético Nacional. Então o São Paulo tem que urgentemente apressar logo a recuperação dos lesionados aí e tentar recuperar esses jogadores aí. O Refis aí, tem muitos jogadores do Refis aí, então São Paulo tem que urgentemente melhorar essa questão de condicionamento físico aí dos atletas aí, que muitos jogadores que estão no departamento médico aí, parece que não sai do DM, né? Parece que lá é tipo um hospital ali, que todo mundo fica lá e demora para sair, né? E o São Paulo demora para dar o diagnóstico. Aí, semana passada eles soltaram a nota, né, do diagnóstico do Lucas Moura, né? Demoraram meses, 4 meses, que eles soltaram a nota, cara. Olha como é que é o amadorismo dessa diretoria de São Paulo. Eles só soltaram depois de 4 meses, porque a torcida pressionou, porque a imprensa pressionou. Porque se não fosse a imprensa e a torcida comum do São Paulo, vocês não iam soltar essa notinha lá sobre o diagnóstico do Lucas, né? Agora você podia ter também, mostrar também, soltar a notinha do diagnóstico do Oscar. Oscar, que o São Paulo vai pagar 2 milhões, mais 2 milhões por mês. E não soltaram a notinha do diagnóstico da lesão do Oscar. E o Oscar vai ficar 2 meses fora aí dos gramados, né? Então o São Paulo vai ter muito jogador fora. A gente sabe que o departamento médico de São Paulo é muito ruim, né? E a diretoria é amadora, medíocre, ridícula. A gente sabe quem são esses caras que estão afundando o São Paulo. Engraçado, o Casares, quando o São Paulo ganha, ele vai lá, né? Posta lá, né? E apoia pro jogador. Agora o São Paulo perde, ele some. Ele some, né, das redes sociais. É impressionante como esse cara é um blogueiro. Ele só se esconde nas derrotas. Nas vitórias ele fica lá. E braço amigo, braço amigo. Quando perde, ele some, né? Olha só como é que é esse presidente, né? Qual é essa postura de presidente, né? Que o Casares aí, né? Se esconde, né? Quando o São Paulo perde. Quando ganha, ele quer aparecer, quer achar que ele é o cara que tá chamando. Ele que tá sendo o cara aí, ó. Tá abraçando o jogador, tá dando apoio, vitória, junto pelo São Paulo, pela reconstrução, pela destruição. E vocês são os caras que estão destruindo o nosso São Paulo Futebol Clube. Vocês não se importam com o São Paulo. Vocês se importam na vitória e na derrota. Vocês não se importam, né, Casares? Você não se importa quando o São Paulo perde. Você se esconde porque você é um frouxo, covarde. Você é um bunda mole. Entendeu? Você se esconde, né, Casares? Não adianta você aí, ó,
tentar, ó, deletar aí, tentar censurar, entendeu? Não adianta você se esconder não, Casares. Você acha que ele é maior que a instituição São Paulo Futebol Clube, você não é, Casares. Você tem que respeitar isso aqui, ó, esse escudo. Você não é maior que o São Paulo, não. Nem você, nem o jogador, nem ninguém é maior que o São Paulo. O ídolo é o torcedor. O ídolo máximo é o torcedor do São Paulo. O verdadeiro torcedor que ama esse clube. Você não ama o São Paulo. Você só está se aproveitando aí, meu amigo. Entendeu? Você não ama esse clube, não. Você só se aparece quando o São Paulo está no momento bom. Entre aspas, né? Quando o São Paulo tá mal, tá numa braga, quando o São Paulo perde, você escapa, você se esconde. Porque você é um covarde. Você, turminha sua aí, você, Belmonte, todos aí que estão aí, da diretoria do São Paulo, destruindo o nosso São Paulo Futebol Clube. Vocês só se escondem quando o São Paulo perde, quando o São Paulo não ganha. Você se esconde. Quando o São Paulo ganha, você quer aparecer, achar que é o sabichão, né? Mas não adianta não adianta você se esconder não, Casares. Esse é o recado para você. Você só se esconde quando o São Paulo perde, quando o São Paulo não ganha, quando o São Paulo fica aí numa nhaca aí, nessa nhaca aí. Você se esconde. Não adianta não, Casares. A gente sabe que é você. Todos os torcedores do São Paulo sabem que é você. Entendeu? Você é um aproveitador, você é um vigarista, oportunista. Você só se aparece, meu amigo, quando o São Paulo ganha. Aí é fácil, né? Aí é fácil aparecer, né? Quer se achar que é o cara, né? Mas você não é não. Você é o pior presidente da história do São Paulo Futebol Clube. Você está ajudando a afundar o nosso São Paulo Futebol Clube. A dívida chegou a 1 bilhão. Entendeu? Você esconde esses dados. Você está ocultando dados para a imprensa. Você só mostra uma parte ali. Mas isso aí não é verdade. Tem alguns contadores aí já falaram, o São Paulo já passou 1 bilhão. Mas vocês não mostram esses dados, porque você quer ocultar os dados que tá aí. Se a imprensa tivesse alguma coisa ali, se a imprensa tivesse acesso a vários dados das dívidas internas que vocês usaram aí, todo mundo já ia espalhar, já ia vazar. Mas você, Casares, você fica com medo. Você está com medo. Você é um cagão, você é um medroso, você não mostra a verdade, mostra os fatos, só mostra o que, ó, só mostra alguma coisa, não, mas eu consegui reduzir a dívida do São Paulo, o negócio lá do orçamento tá funcionando. Isso é mentira, isso é falácia. Isso é falácia. Você não mostra tudo que tá lá, os dados ali. Você só mostra uma parte ali. O que adianta, Casares? Você se esconde, né? Você é um lobo em pele de cordeiro, entendeu, Casares? Você é um lobo em pele de cordeiro. Você quer se esconder ali, né? Mas a gente sabe que é você, Casares. Não adianta você se esconder. Só se esconde quando tem os podres. Você quer se esconder. Não é. Essa aqui não tem culpa. Eu não tenho culpa disso, não. Essa dívida é do passado. Eu não tenho culpa. Eu tenho, claro que eu tenho um pouquinho de culpa, mas eu tentei fazer isso aí, eu sabia que era o risco, mas como sempre um marqueteiro que você é, né? Um vigarista, um oportunista, você é, Casares. Não adianta se esconder, não. O torcedor comum sabe quem é você. O torcedor comum sabe quem é você. Você não engana ninguém. Vai enganar otário, passador de pano, baba-ovo. Eu não sou baba-ovo, não, meu amigo. Não babo ovo para presidente, nem para dirigente, e nem para jogador, nem para treinador, nem para ninguém. A gente tem que babar ovo pro meu time aqui, ó. Você não é maior que São Paulo Futebol Clube, entendeu? Você tem que respeitar essa camisa. Esse é o recado que eu tô dando para vocês aí, diretor de São Paulo, presidente Casares. Você tem que respeitar o São Paulo Futebol Clube, respeitar a torcida do São Paulo, a torcida que conduz, que é a torcida que vai salvar o São Paulo dessa situação. É só o torcedor mesmo que vai tirar o São Paulo da situação. E tá tirando o São Paulo da situação. E o treinador tá dando tudo ali. O Crespo tem um respaldo da torcida, não tem o respaldo seu não, Casares. Um bando de ser um traíra, um vigarista que você é, oportunista. Só aparece nas vitórias. Nas derrotas você aparece, né? Como covarde. Como covarde.
mas o São Paulo é maior que você. Entendeu? Só quer aparecer quando o São Paulo ganha. Quando o São Paulo perde, você se esconde. Entendeu? Não tem que falar mais nada de você. Eu tenho que falar do jogador do São Paulo. Que parabéns, jogador de São Paulo, pelo menos. Jogaram bem. Sofreram para ganhar desse time horroroso, fraco do Juventude. São Paulo tinha obrigação de ganhar, ganhou. Uma vitória importante. A gente tem que ressaltar a atuação dos jogadores. O Rafael também, que não foi vazado também. O Rafael não sofreu nada lá do gol, né? A defesa também, o Arboleda, o Ferrarese e o Sabino, né? O Sabino no lugar do Alan Franco, né? O São Paulo tem muitos pendurados aí, né? A defesa não tomaram amarelo, sorte, né? O Bobadilha também, o Marcos Antônio, né? O Alisson muito bem, as duas alas, o Cedric, que é um lateral fraco, ridículo. O Wendel foi muito bem, fez uma partida mais ou menos, não fez um baita partida que ele fez contra o Corinthians, mas o Wendel foi bem. O Luciano, que na minha opinião tem que ficar lá na frente, em vez de ser meia, tem que ser atacante. E o André Silva, que na minha opinião, bem abaixo, né? O São Paulo precisa urgentemente trazer um substituto agora, já que perdeu o Ian Francisco. O Dineno não tá entrando, perdeu espaço, parece que o Crespo não quer o Dineno. Não sei porque essa diretoria contrata jogador ruim e o cara nem joga aí, né? A gente sabe muito bem, né? Que essa diretoria comete muitos erros, muitas lambanças. E na minha opinião, o São Paulo é um time bem mais organizado com o Crespo, porque o Crespo compactou o time. Ele já compactou o time. Qual é a diferença do Crespo com o Zubeldia? O Crespo, ele compactou o time. Ele não se espaçou como era o do Zubeldia. São Paulo era muito espaçado com o Zubeldia. O Crespo não. O Crespo, o São Paulo é compacto. Os caras sabem qual posição que joga. Qual a posição que ele joga aqui, ó? Lateral, ala. Ala aqui, fica aqui, ponta. Joga aqui. Os três zagueiros ficam aqui. O meio de campo já tá compacto aqui. Já tá certinho aqui. O ataque é ali. Não mexe, cara. E o Crespo fez o certo. Ele é um cara conservador, a gente sabe, né? A gente sabe como é que é os treinadores modernos de hoje. Eles não querem mudar a forma de jogar. Então eles têm estratégias, né? A gente sabe, né? Então acho que o Crespo, aí na minha opinião, fez o certo. Na minha opinião, ele tá consertando as cagadas que o Zubeldia fez. O Crespo tá pelo menos consertando isso. Já é importante, porque o São Paulo... e é o segundo jogo consecutivo que o São Paulo não sofre gol. Olha que sorte, né? E os próximos jogos do São Paulo só vai pegar pauleira agora, né? O São Paulo agora pega o Fluminense no Morumbi, né? Jogo difícil domingo, jogo duro, né? O Fluminense é um time bom, não pode dar bobeira. O Fluminense tem 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Depois do Mundial, o Fluminense começou a tomar a porrada de todo mundo, né? O Fluminense parece que o gás, depois que foi eliminado no Mundial, parece que os caras sentiram o baque. Então tem que tomar muito cuidado. Jogo difícil contra o Fluminense. Eu estarei no Morumbi lá. E não quero ver mais uma derrota do São Paulo, não. Pelo amor de Deus, né, mano? Pelo amor de Deus. Vamos trazer vitória aí, meu. Já não basta aquele jogo contra o Mirassol, que, na minha opinião, foi um decepcionante. Quero o jogador do São Paulo dá no máximo nesse jogo. Joga de igual para igual. Vai para cima. Bate nos caras do Fluminense. Vai ser um jogo difícil. E provavelmente o Renato vai espelhar no esquema do Crespo. O Renato, ele gosta de botar 3 zagueiros. Provavelmente, acho que o Fluminense vai botar 3 zagueiros nesse jogo. Provavelmente vai esperar do Crespo. Provavelmente o Fluminense deve ser o Thiago Silva, aquele Inácio e o Freitas, né? Aí na ala bota o Samuel Xavier, do outro lado bota o René, aí o meio de campo, trio ali, meio de campo bem parecido, mas eu acho que o trio do Fluminense é muito melhor que o nosso, né? Que é o Martinelli, que é o Hércules, né? Que é o Nonato. E no ataque provavelmente vai botar ou então bota o Canóbio, ou bota o Soteldo, ou então ele põe o Keno, ou então ele põe o Serna, e para jogar junto com o Germancano, né? E o Fluminense é um time forte. O Fábio, que é um goleiraço, né? O Fábio, que é um goleiraço, que o cara, ele quase 50 anos está jogando bola. Impressionante o Fluminense do Renato Gaúcho. São Paulo vai enfrentar um adversário duríssimo domingo, e eu espero que o São Paulo consiga pelo menos uma vitória, 1-0. O gol do Luciano, que o Luciano marca um gol. 1-0 pro São Paulo, meu palpite pro domingo, o São Paulo ganha do Fluminense no Morumbi. Vamos para cima deles. Vamos dar as notas no jogo. O Rafael, vou dar nota 7, não teve
não sofreu nada. O Juventude também assustou pouco, né? Time horroroso do Juventude. Para mim vai cair. Rafael, nota 7 para ele. Dos zagueiros, Arboleda. Arboleda fez uma partida segura, não sofreu nada, né? Nota 8 para ele. Ferrareto também nota 8. E o Sabino também, né? Nota 8 para ele também. Aí agora o Cedric, fraco, lateral horrível, medíocre, 0 para ele, 0 pro Cedric. O Wendel eu vou dar nota 6 pro Wendel. Bobadilha jogou bem, tá melhorando bem, nota 8 para ele. O Marcos Antônio, nota 8,5, dá 8,5 pro Marcos Antônio. O Alisson vou dar nota 7 para ele, fez uma boa partida também. O Luciano, pelo gol que ele fez, não fez um grande jogo, mas um amarelo bobo, né? Nota 8,5 pro Luciano. E o André Silva, nota 4 para ele, que não jogou bosta nenhuma, né? Os que entraram, o Crespo entrou, o Ferreirinha entrou bem, nota 7 para ele. O Rodriguinho não entrou, não vou dar nem nota para ele. Os 3 que entraram também, o Luan, Pablo Maia e Enzo, também não vou dar nem nota. O Crespo tá melhorando muito bem, nota 10 pro Crespo. E vamos para cima do Fluminense no próximo domingo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.